Queridos, mas eu quero falar então sobre o poder de uma escolha. Sabe, queridos, eu vejo a vida como que todos em tese nascendo com as mesmas condições. Alguém vai dizer, não, pastor, não é assim. Queridos, às vezes nós sabemos que por questões financeiras, sociais, isso diminui, mas isso também é fruto de escolhas de outros lá de trás. Mas quero dizer que isso não é o fator determinante para pessoas não avançarem. Por mais que muitas vezes pessoas nasceram em um berço que não era tão favorecido, muitos casos nós conhecemos de pessoas que trabalharam uma questão de superação. Diga essa palavra, superação. Diga superação. Mais uma vez, superação. A gente ouve essa palavra e muitas vezes a gente não entende que na verdade é a junção de duas palavras. Para eu me superar, para eu ter uma superação, eu preciso ter uma superação. E tem gente que muitas vezes quer ter superação, quer se superar na vida, sem ter uma superação. Ou uma ação super. Nós queremos muitas vezes quase que o milagre caia dos céus na nossa cabeça, na nossa frente. E muitas vezes ele cai e nós não damos atenção, o que é pior. Às vezes Deus fala conosco, Deus nos dá a instrução, Deus nos dá o caminho e nós negligenciamos. Abra sua Bíblia, por favor, e você vai ver um caso de superação. Josué capítulo 24. Josué, capítulo 24. A partir do versículo 14. O título fala, renovação da aliança. Que aliança? Aliança entre Deus e os homens. Aliança dos homens com Deus. Eu quero dizer, queridos, que essa aliança que Deus tem com os homens, ela não pode ser quebrada. Amém? Diga, a aliança que Deus tem com os homens não pode ser quebrada. Mas nós, diga, eu mesmo, posso esquecer dessa aliança. Posso não andar nos princípios dessa aliança. E por isso, perder os benefícios dessa aliança. Sempre quando nós, escute isso, grave essa aí, anota aí para nós, por favor. Sempre quando esquecemos os princípios de Deus, perdemos os benefícios de Deus para a nossa vida. Anote aí. Sempre que nós negligenciamos ou esquecemos os princípios de Deus, perdemos os benefícios de Deus para a nossa vida. Você está me ouvindo? Diga amém. E Josué entendia isso. Josué é o grande sucessor, o sucessor de Moisés. Moisés foi o homem que debaixo do poder de Deus conseguiu tirar o povo de Israel de uma escravidão de mais de 400 anos dentro do Egito. Josué é o grande sucessor, aquele que levaria adiante, aquele que levaria o povo a herdar verdadeiramente a terra prometida. Mas olha que interessante, no versículo 14 diz assim, agora pois, temei ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É não se esquecer dos princípios. É não se esquecer da lei de Deus. Alguém vai dizer, puxa vida, mas eu botei nesse link aí porque me disseram que essa igreja ela fala sobre milagres. Meus irmãos, o caminho para os milagres não pode ter outra rota senão a obediência à palavra de Deus. Quarta-feira, como eu falei antes, tivemos o privilégio de estar pregando em Florianópolis, na Igreja Mais de Cristo, do pastor Júnior Batista. Pregamos os 2 cultos, das 6h30 e depois das 8. E queridos, foi um festival de milagres. E esses milagres vêm por onde? Eu estou falando para vocês, o caminho, a rota, só pode ser observar a lei de Deus, os princípios de Deus.
Quantos querem milagres de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? Levante a sua mão e diga: Deus, eu quero. Então o caminho é esse, amados. É observarmos a palavra, e aqui, olha como é que arranca o texto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. O que é integridade, senão com inteireza? Queridos, o diabo, ele se conforma em ter um pedacinho da sua vida. Escuta essa também. Pode anotar aí. O diabo, ele se conforma em ter um pedacinho da nossa vida. Já Deus, ele nos quer com inteireza de coração. Ele quer que nós venhamos a servi-lo com integridade. Por que isso? Parece até egoísta. Tu vê, o diabo é só um pedacinho. Sim, ele só precisa de um pedacinho para arrebentar com a nossa vida. Agora Deus, para fazer essa obra completa, Ele quer nos ter por completo. É mais ou menos aquela relação. Nós queremos ver a manifestação do Espírito. Queremos ver os milagres do Espírito Santo de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Aí nós dizemos: mas espera aí, por que não está acontecendo? Será que eu não tenho Espírito Santo? Não, mas eu tenho Espírito Santo. Queridos, nós temos o Espírito Santo, isso é fato. Amém, igreja? Agora a pergunta que fica é: nós temos o Espírito, mas será que o Espírito nos tem? Nós temos o Espírito Santo, mas será que Ele nos tem? Será que Ele está no governo? Será que Ele está no comando? Ou será que nós só temos o Espírito Santo, desculpa que eu vou falar agora, quase como se fosse um objeto de como é que fala? De colecionador. Ou então quase que um amuleto para nos trazer uma segurança na hora que eu estou desesperado, que eu estou apavorado, eu me lembro de Deus. Aqui o texto está dizendo: serviu, não é nem seguiu, é serviu, é diferente. Quantos aqui, nós poderíamos dizer, quantos aqui são seguidores de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Agora se eu perguntar, quantos aqui são servos? Quantos aqui estão dispostos a fazer como essa galera fez nesse final de semana? É muito fácil para todos nós ficarmos apontando, e agora vamos falar questões eclesiásticas, questões da igreja. É muito fácil para um membro dizer: mas a igreja não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Queridos, todas as igrejas têm defeito, ponto. Todas as igrejas têm necessidades, ponto. Agora, onde é que estão aqueles, primeiro, que entenderam que a igreja somos nós? Porque a placa, o CNPJ, o estatuto, eles não fazem nada sozinhos. Ou sozinhos. É preciso que os membros da igreja, o corpo de Cristo, e foi isso que Jesus veio mostrar. Vocês acham que Deus não podia fazer assim, ó? Ele não precisava nem estalar os dedos. Por exemplo, quando a gente for agora voltar com o ministério infantil, alguns paizinhos vão chegar lá e vão ver uma sala com um piso todo novo. Só que talvez ninguém sabe. Mas aquele piso, ele não caiu do céu e foi colocado ali por um anjo. Está certo que pessoas serviram assim. Né, Ricardo? Obrigado, querido, pelo teu serviço. Obrigado, Ana, pelo serviço de vocês e todos que se envolveram ali juntos. Foram comprar os materiais, vieram instalar as coisas. Com amor, com carinho. Deixando talvez de estar em casa, fazendo uma carninha, um churrasquinho. Que fosse uma sopa, um pastel, um sanduíche, uma torrada. Um ovo mexido. Um pão com banha. Na verdade, tudo que nos deixa sentado num sofá ali é mais prazeroso para o corpo do que vir botar piso. Mas é isso que o texto está falando. Servir com integridade. Quantos aqui querem ser servos de Deus com integridade, com inteireza? Sabe? Opa, peraí. Reparei que não tem ninguém cuidando dos carros hoje, é fácil. Puxa, tu vê, eu venho aqui na igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, não tinha ninguém para me ajudar nos carros. E você já ajudou quantas vezes, irmãozinho? É muito fácil. Mas eu acho que a igreja tinha que aumentar o som. Aqui não precisa, graças a Deus, né? Mas vamos supor que precisa. Mas vamos chegar junto então, amados. Com mão de obra, com ofertas. Porque a igreja somos nós, queridos. Então, nós temos que tirar de dentro de nós essa mentalidade consumidora. É uma mentalidade consumidora capitalista.
onde eu sei apontar os erros, os defeitos, os problemas, enquanto na verdade, amados, o que nós temos que ser na igreja, como servos de Deus? O que Jesus fez? O que Deus fez? Ele enxergou o nosso problema e Ele se colocou no nosso lugar. Então é quando eu enxergo o problema da igreja, eu tenho que fazer como Jesus. Se eu quiser ter autoridade para falar alguma coisa, antes eu tenho que fazer. E vou dizer que quando nós fazemos, aí ninguém mais vai ter nada para falar. Então é isso que Josué, isso que a palavra está dizendo aqui no livro de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Aí ele segue falando, né? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, aqui agora é o trabalho de Deus através do seu servo. Porque Deus, escute, Deus usou Moisés e também Josué, amém, igreja, para tirar o povo de dentro do Egito. Agora Deus está usando o processo do deserto para tirar o Egito de dentro do povo. Gente, essa palavra é bem abrangente nessa noite, amém, igreja? Versículo 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses, veja que está com letra minúscula, porque não são deuses verdadeiros. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele fala já aqui, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui alguém vai dizer, pastor, mas qual foi o poder dessa escolha? Queridos, eu quero só lembrar vocês que na verdade aqui Josué está colocando para fora aquilo que ele já sentia. E por isso que Josué foi quem ele foi. Por isso que Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, amados. Porque Deus já havia enxergado nele este coração. Algo do tipo, não importa vocês são povo, eu sou desse povo, nós somos povo de Deus, nós somos povo de Israel, mas eu só vou dizer uma coisa para vocês, não importa qual seja a posição, a decisão de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu pergunto, amados, será que esta nossa decisão já está bem confirmada, já está certa dentro do nosso coração? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou nós somos aquele tipo de crente que uma semana nós estamos quase virando anjos, na outra nós estamos aterrados, nós estamos jogados por terra. Orem por mim porque eu estou acabado. Queridos, acabados todos nós podemos estar, mas uma coisa é certa, nós temos que mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da perseguição, mesmo no momento da fome, a nossa resolução, nosso coração precisa estar transparente, e sempre está diante de Deus, amém, igreja? E Deus precisa enxergar que eu e minha casa servimos ao Senhor. O que Deus enxerga hoje no seu coração? Aquilo que o Mateus falou aqui, amados, antes, é muito sério, talvez muito mais sério do que ele mesmo imaginava quando estava falando, talvez muito mais sério do que eu agora, quando refiro o que ele falou. Sobre quando nós estivermos cantando, quando nós estivermos adorando, não serem só palavras. É isso que esse texto está falando, com integridade, ou seja, inteireza, com fidelidade. O reino de Deus, amados, tem que ser a nossa primeira escolha. Diga bem alto, o reino de Deus precisa ser a nossa primeira escolha. Lembra do texto de Mateus 6? Quem lembra, gente? Quando a Bíblia, Jesus está falando sobre todas as coisas, sobre vestimenta, sobre comida, sobre tudo, sobre a vida. O que ele fala? 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Josué tinha entendido isso. Josué havia entendido isso, por isso que ele disse, eu não sei o que vocês vão fazer a partir de agora. Mas só sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
que será que Deus está vendo hoje em nós, amados? O que será que Deus está vendo hoje no nosso coração? Porque nós não conseguimos esconder dele. Talvez a pessoa consegue esconder da esposa, consegue esconder do marido, consegue esconder do pastor, consegue esconder, né, da igreja, consegue esconder dos familiares, dos amigos. Mas de Deus a gente não consegue. Então esse é o problema, esse é o fator determinante para muitas vezes nós não alcançarmos mais em Deus. Não alcançarmos mais financeiramente, não avançarmos mais na nossa vida. É porque as nossas palavras são fartas, mas as nossas atitudes são muito rasas. Você ouviu essa? Às vezes nós sabemos falar muito, até pregar, mas agir. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó. De falácia, o inferno está cheio. Você está me entendendo? Diga amém. E nós precisamos entender o poder da escolha, o poder de uma escolha, o poder de uma escolha. Aqui Josué só estava exteriorizando a sua escolha, ele já havia escolhido, né, Márcia? Ele já havia escolhido, por isso que Deus o exaltou, por isso que Deus pegou, não, tu vai ser o cara. Sabe como é que Josué se comportava, gente? Sabe como é que Caleb se comportavam? Eles eram mandados para os lugares, todo mundo enxergava a derrota, eles enxergavam a vitória, porque eles criam no Deus que eles serviam. O coração deles estava íntegro, estava integral. Integridade, totalmente, estavam mergulhados ali. E essa palavra que eu estou trazendo hoje não é uma palavra de acusação, queridos. Mas é uma palavra assim de apontamento e está apontando para mim também. Eu não estou aqui pregando para vocês, colocando vocês assim, tipo, como diz aí fora, numa sinuca de bico. Não, é o próprio Espírito botando todos nós agora, no vale da decisão. Ou vai ou não vai. E nós vamos decidir pelo vai. Amém, igreja? Outro texto, abra lá a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Aqui no YouTube ainda estou de casaco. Agora não estou mais. Deuteronômio capítulo 30, quem abriu, diga amém. Vamos lá então, Deuteronômio capítulo 30. O pastor não abriu ainda, está louco. Versículo 15. Aqui é Deus falando, amém, igreja? Diga, aqui é Deus falando. Não, fala com uma vontade. Aqui é Deus falando. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está ouvindo, diga amém. Te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Olha aqui Deus falando, amados. Então eu vou chamar é o Tiago que está comigo hoje, né? Olha o que Deus fala. Porém, se o teu coração, diga, isso é Deus falando. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres, estamos no 17, tá? Deuteronômio 30, 17. E não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro. Isso aqui é Deus falando, amados. Que tem gente que às vezes fala, né? Hoje o pastor estava bravo. Não, não é bravo, amados. Não é. É um alerta de Deus para todos nós, amém, igreja? Olha o que ele diz. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres.
Os céus, agora Deus pega mais forte ainda. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, ou seja, o poder de uma escolha. Diga, o poder de uma escolha. Diga, o poder de uma escolha. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto, escute isso, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Você ouviu isso, pelo amor de Deus? Aqui é Deus dizendo, a tua vida depende disso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, a tua vida depende de Deus. Diga, a tua vida depende de quanto tu ouves a Deus, de quanto tu obedeces a Deus. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja que aqui existe uma condicional, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. Existe uma condicional aqui. Deus já havia dado, já havia prometido e já havia dito para o povo de Israel, eu vou dar para vocês uma terra de prosperidade, uma terra que mana leite e mel. Mas, para vocês herdarem essa terra, para vocês poderem tomar posse dela, vocês precisam andar no meu caminho. Ou nos meus caminhos, nos meus estatutos. Você está entendendo essa palavra sim ou não? Então, o diabo, ele quer nos desviar disso. O diabo quer tirar o nosso foco disso. Ele quer colocar o nosso foco onde? Nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Nos prazeres, no entretenimento. Em 2018 nós ganhamos para a família toda uma viagem. Ganhamos de irmãos dos Estados Unidos, ganhamos uma viagem para lá, com tudo pago. E eu vendo aquilo tudo, gente, toda aquela infraestrutura, toda aquela tecnologia disponível, e vendo algumas igrejas assim, pequenas. Eu disse, cara, o que será que falta, né? Que às vezes, como eu já fui para a África também, você vê lá, às vezes, tanta pobreza. Mas o povo buscando tanto a Deus. Aí esse irmão disse assim, o problema, na verdade, é o seguinte, a necessidade atrai as pessoas a Deus. E às vezes a abundância afasta. Que nós sejamos fiéis no pouco, gente, e continuemos fiéis no muito. Fiéis no servir. Não é porque a gente ficou de repente importante no meio da sociedade que a gente vai deixar de servir a Deus com alegria. A gente vai deixar, agora eu não vou mais limpar o banheiro da igreja, né? Eu estou num outro nível, estou num outro patamar. Sabe qual foi o patamar que Jesus assumiu? Para que você pudesse ter vida, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. O primeiro patamar que ele atingiu foi um alto, foi a cruz. E depois, o outro patamar que ele atingiu foi descer ao inferno, no nosso lugar. E lá ele saqueou o inferno. Mas ele foi no nosso lugar, foi uma obra substitutiva. Espiritualmente Jesus foi ao inferno para nos substituir. Só que ele podia sair. Outros, todos, ninguém sai. Jesus foi no nosso lugar. Então que nós venhamos a entender, amados, que o maior e mais alto e mais importante patamar que eu posso encontrar no reino de Deus é um patamar de serviço. Você não imagina a alegria que eu vi ontem, ou melhor, a alegria que eu tive ao ver ontem. Todos aqueles irmãos e irmãs trabalhando com tanto amor e carinho, gente. É gente dormindo 3 horas da manhã para acordar às 5, né, Michael? Só para fazer a coisa acontecer. Amanhã ele tem que trabalhar. Onde é que ele está hoje? Descansando em casa? Não, mas ele está aqui servindo na igreja de novo.
Ele podia até dizer, bah, hoje, será que alguém me substitui? Eu queria só ficar hoje um pouco sentadinho, só para dar uma ufa, né? Eu vou ficar recebendo de Deus. Não, nem isso. Ele veio. Aí eu cheguei aqui, ele já correu aqui. Pastor, tudo certo, o microfone está aí com o senhor. Aí, meu irmão, aí ministério vai para frente, aí família vai para frente, aí o troço acontece, irmão. Amém, igreja? Quando você é assim na sua casa, eu preciso melhorar, mas você precisa melhorar. A esposa não está com o jantar pronto ainda, em vez de você reclamar, chega do lado dela no fogão e pergunta, meu amor, o que eu posso fazer para ajudar? Esposa, você viu que o marido chegou, que é uma pilha? Chega oferecendo uma ajuda, meu amor, posso te ajudar? Querido, quem sabe, faz o seguinte, vai lá e toma um banho quente, desce aqui que eu vou acelerar a jantinha para ficar pronto, ou o café, o que seja. Olha, a janta vai demorar um pouquinho, mas eu vou preparar um café, pode ser que é um chimarrão. Família, nós somos um time. Nós somos uma equipe, a igreja é um time, a igreja é uma equipe. Família é um time, família é uma equipe. Um tropeça, o outro vai lá e levanta, um dá machucado, o outro vai lá e dá remedinho. Que nem o Micael, quando ele começa, às vezes dá uma tosse, que ele se gasgou com água. Mamãe, eu quero remédico. Oh, gente. Quando nós entrarmos nesse nível de servir a Deus, servir a igreja, servir o irmão, servir a família, pensa no lar doce lar. Ai, pastor, eu sonho tanto com um lar doce lar. Então deixe de maltratar seu marido. Deixe de maltratar sua esposa, por mais que o que ele ou que ela mereça seja uns sacudido assim, um chacoalhão. E aí, vamos lá! Dá carinho, dá amor. O poder da decisão. Decida amar. Decida perdoar. Decida ser o sustento, decida ser o suporte. O poder de uma decisão, você pode decidir hoje. Você que está assistindo agora, você pode decidir hoje. Você pode decidir simplesmente encerrar relacionamento com seu filho, porque ele não quer trabalhar, porque ele está nas drogas, sei lá o que mais. Ou você pode decidir amá-lo e suportá-lo em oração e jejum a partir de hoje. Algo vai acontecer na sua família. E eu já quero avisar aqui, sem ser essa terça agora, na outra, ou seja, na terça depois, escute, na terça depois da Santa Ceia, nós vamos começar um propósito violento aqui, amados. Para arrebentar cadeias, para quebrar fortalezas, para fazer acontecer o impossível. Já quer participar? Já começa a terça-feira agora, já vem no aquecimento. E na outra terça-feira nós vamos botar para quebrar aqui. Amém, igreja? Amém, meus amados? Um último texto que eu quero lhe mostrar o poder de uma decisão. Gênesis capítulo 19. E agora eu vou voltar nas primeiras frases que eu disse no início dessa palavra. Quero dizer aqui, talvez o seu casamento esteja em crise. A sua decisão agora tem que ser de amar, de respeitar, de perdoar. Não tem outra receita. Casamento, gente. Ei. Quer um curso? Casados para sempre? Quer? Resumo do curso. Em uma palavra só eu lhe dou. Amar. Palavra, amor, verbo, amar. Amar. Quem ama constrói, amados. Quem ama cuida. Quem ama abraça. Quem ama suporta. 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta. Esposa está complicado, marido está complicado, ame, suporte. Mulher anda uma pilha, suporta. O homem anda uma pilha, suporta. Suporte. O problema é que às vezes as pessoas vêm e me pedem oração, porque elas querem que o casamento mude, mas sabe o que elas querem na verdade? Pastor, ora aí.
para que o meu marido mude, para que a minha esposa mude. Você não entendeu que às vezes quem tem que mudar é a pessoa, é você. E talvez hoje você esteja vivendo o poder amargo de uma escolha. Deus pode retroceder, Deus pode reverter, pode. Mas você vai ter que pagar o preço agora. Você está ouvindo essa palavra sim ou não? O poder de uma escolha. Gênesis 19 fala quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, amados. Aí olha o que Deus fala no versículo 15. Ou melhor, olha o que a Bíblia fala. Deixa eu só... Fechou o aplicativo aqui. Vamos lá. Versículo 15. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Ou seja, Deus estava dando a direção. Deus estava dando a ordem. Amém, igreja? Diga, Deus estava dando o caminho a ser seguido. Deus está dando o caminho para nós seguirmos hoje aqui, amados. Falando até de casamento. Como, porém, se demoravam, algumas traduções ainda falam, né? Como, porém, se demorasse, pegaram os homens e as 2 filhas, pegaram os homens pela mão, a ele, no caso Ló, e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Ou seja, aqui Deus já estava na misericórdia. O cara não tinha obedecido na hora. Ei, você está me ouvindo? Você está entendendo os detalhes desse texto? Porque Deus já tinha dado a ordem, então já era para ter, ela já tinha que ter sido executada. Aí Deus move agora os anjos para pegarem a Ló pelas mãos, as suas filhas, a sua mulher, sendo Deus misericordioso. Meu irmão, não ande na misericórdia, ande pela direção. Aí quando você falhar, quando eu falhar, daí apelamos para a misericórdia. Agora tem maninho e tem maninha, tem gente que caminha dentro da igreja que parece que curte andar só pelas misericórdias do Senhor. Que eles não esqueçam, o texto diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então eu quero lhe perguntar, você quer andar debaixo da graça de Deus, achando mercê diante dos olhos de Deus, assim como tantos homens e mulheres da palavra? Ou você quer andar debaixo sempre da misericórdia? Deus tendo misericórdia, mais uma vez eu vou cuidar desse filho, mais uma vez eu vou cuidar dessa filha. O que você quer para você, meu irmão? O poder de uma escolha. Você escolhe. Acabamos de ler: escolhe, pois, a vida para que vivas. E a vida é o quê? É a bênção de Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Como porém ele se demorava, pegou então o Senhor pela misericórdia e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Não olhes para trás, repita bem alto: não olhes para trás. Pois bem, queridos, aí Deus segue dizendo, né? Não pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E aí Ló fala um pouco, mas no versículo 26 a Bíblia fala: e a mulher de Ló olhou para trás, e Deus, muito irritado, transformou-a numa estátua de sal. É isso, gente? Quase. Foi estátua de sal, mas olha o que eu falei. Aí Deus, muito brabo, muito irado, pegou e transformou aquela mulher numa estátua de sal. Sim ou não? A Bíblia diz que ela se converteu. Ou seja, ela fez aquilo com ela mesma. É igual a pessoa que recebe então uma dieta, e se ela recebe uma dieta para perder peso e ela não pratica, ela está se engordando a si mesma. Recebe uma dieta para ganhar peso e ela não pratica, ela está se mantendo com peso abaixo do que deveria estar. Se a pessoa recebe lá uma receita de uma medicação e ela não toma e ela começa a piorar, não foi o médico que não foi capaz, não é o remédio que não está dando jeito, é a pessoa que está insistindo em fazer a coisa errada.
Se você não está colhendo coisas certas no seu casamento, é porque você plantou muita coisa errada. E está na hora de você mudar. Não cobrar a mudança do outro, mas você mudar. Você chorar diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda a melhorar, me ajuda, Senhor. Me transforma. Você está me acompanhando? Diga amém. É o poder de uma decisão, queridos. Eu podia falar muito mais sobre isso. Davi decidiu servir a Deus. Deus o exaltou. Daniel decidiu servir a Deus. Deus o exaltou. José decidiu servir a Deus e não se entregar à mulher de Potifar. Deus o exaltou. Deus o exaltou. Deus o exaltou. Decida hoje seguir e servir a Deus, e Deus também te exaltará. Viram? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Hoje ainda vamos ter a alegria de apresentar um bebê aqui. Oh, maravilha. Deus está neste lugar hoje aqui, meus amados. Escute isso, por favor. Deus está aqui neste lugar nessa noite, sabe para quê? Para olhar para o nosso coração. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Ei, 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 ei. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte para se mostrar forte, ou seja, para mostrar a sua força para com aqueles cujo coração é totalmente dele, ou seja, aqueles que decidiram entregar totalmente ao Senhor o seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho me sentido humilhado, eu tenho me sentido rejeitado, eu tenho me sentido isso, aquilo, aquele outro. Eu vou lhe pedir, já que você está sentindo tanta coisa, sinta-se nessa noite também convidado a entregar todo o seu coração para Deus, e Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Se você crer, levante sua mão, diga amém. Vamos levantar nossas mãos e vamos adorar o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite por essa palavra, Senhor. Palavra que nos traz, meu Deus, a um momento de decisão, Pai. Palavra que nos traz agora, Pai, um momento de tomarmos uma decisão, Pai. Tomarmos uma postura, de decidirmos, Deus, se nós vamos te seguir, se nós vamos te servir, ou se nós vamos ficar enganando a nós mesmos. Pai, no nome de Jesus, agora toma cada vida aqui neste lugar. Toma, meu Deus, agora as pessoas que estão assistindo essa transmissão, Pai. E começa a falar, Senhor, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore. Chore, anda lá, basuri, anda lá, bassari, anda,